Fala, torcedor botafoguense, ligado aqui no canal Gigante Glorioso nesse domingão. Meus amigos, eu estou muito preocupado com o futebol do Botafogo nesse ano de 2021. Muito preocupado. Eu achei que nada poderia ser pior do que 2020, mas o que o Botafogo vem apresentando vem deixando o torcedor de cabelo em pé e o canal Gigante Glorioso precisa fazer uma análise a mais racional possível, né? Porque a mais passional seria logo após o jogo de ontem, né? Nós preferimos não fazer, mas hoje, cabeça mais fria, depois de ter descansado, a gente vai fazer uma análise do que vem acontecendo com o Botafogo e do que não pode acontecer daqui para frente. Mas antes eu quero pedir a você que deixe um like se estiver gostando do vídeo e se gostou mais ainda, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Somos mais de 23 mil agora e queremos chegar a 25, 30 com o apoio de vocês. Mas vamos lá, galera. Essa minha afirmação de que está quase tudo errado no planejamento de futebol do Botafogo não é por conta do jogo de ontem, tá? Até porque não nos iludamos, eu sempre achei muito difícil que o Botafogo conseguisse vencer essas 3 partidas para poder se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Primeiro pela bola que o Botafogo não vem jogando, segundo pelos adversários, Volta Redonda e Fluminense. O Macaé é o pior time da classificação, talvez até, provavelmente até, o Botafogo vença, mas Volta Redonda e Fluminense seriam jogos muito difíceis para o Botafogo engatar aí 2 vitórias, tá? Até porque o Volta Redonda lidera o Campeonato Carioca já há um tempo aí, ao lado do Flamengo agora, né? O Flamengo tem um jogo a menos, provavelmente vai passar o Volta Redonda, mas acredito que o Volta Redonda passe. Já está classificado, na verdade, né, depois desse empate, em segundo lugar. Não vejo o Volta Redonda sendo ameaçado por ninguém ali na segunda colocação, tá? Então não é por causa do jogo de ontem. Acho até que o Botafogo conseguiu. Não jogou de igual para igual, o Volta Redonda jogou melhor, mas esse time do Volta Redonda, vamos lembrar que além de ter vencido o Vasco, venceu o time titular do Fluminense por 3-2. Um grande jogo, o Volta Redonda conseguiu bater o time titular do Fluminense, que vai jogar aí Libertadores, né, por 3-2. Então, é um time bom. Agora, isso não inviabiliza a péssima temporada que vem fazendo o Botafogo. Isso não vem depor a favor de nada que vem acontecendo no futebol do Botafogo. E eu começo a dizer, galera, estou muito decepcionado com o trabalho do Eduardo Freeland. Eu sei que tem 3 meses que ele está no cargo, né? Eu sei que está muito cedo, mas o Botafogo tem um nome a zelar. O Botafogo não conseguiu vencer o Bangu, galera, que tomou 5-1 da Portuguesa. O Botafogo não conseguiu vencer o Boa Vista, que está lá embaixo na classificação do Campeonato Carioca. O Botafogo não conseguiu vencer a Portuguesa está bem, está na 3ª colocação. Mas o Botafogo jogou mais de um tempo com um a mais com a vantagem. E o Botafogo tomou pressão da Portuguesa, com 10 jogadores. O Botafogo não conseguiu vencer o Madureira. O Botafogo não consegue vencer as equipes menores de um campeonato fraquíssimo, como é o Campeonato Carioca. É tão fraco que o Botafogo, jogando esse futebol medonho, se tivesse vencido alguma partida dessas, estaria dentro do G4. Então é lamentável o que vem acontecendo no futebol do Botafogo e muito disso tem a ver com as decisões que o Eduardo Freeland toma. Pô, Guilherme, mas ele está tentando limpar as porcarias que o comitê fez. Concordo, está mesmo, está tentando. Conseguiu aí a rescisão amigável com o Calu, está tentando negociar aquela galera encostada, né? Kevin, Barrandegui, Juan, Lecaros, que está encostado. Está tentando fazer isso, né? Já dispensou aí alguns jogadores, está tentando enxugar a folha, mas quem está tentando recuperar as besteiras do comitê não pode fazer mais besteiras que o comitê. O Eduardo Freeland está conseguindo a proeza de trazer jogadores piores do que os que estavam aqui no ano passado. Rafael Carioca. Eu sei que todo mundo vai falar, mas foi indicação do Chamusca. A própria escolha do Marcelo Chamusca eu não vou criticar, não. Porque dentre os nomes que topavam o desafio de conduzir o Botafogo, e aliás isso é uma falta de marketing danada, né? Como é que você não consegue convencer um treinador a dirigir um clube como o Botafogo? É conhecer muito pouco do clube, né? É conhecer quase nada de marketing. Mas ok, dentro daqueles que o Botafogo sondou, o Chamusca foi aquele que aceitou, e aí trouxe o Marcelo Chamusca pelo histórico de acessos. Ok, a escolha e o critério foi até um critério razoável. Só que o Marcelo Chamusca é treinador de time pequeno.
Ele nunca treinou um time da grandeza do Botafogo e não vem sabendo treinar um time da grandeza do Botafogo. E aí eu coloco aí, em par de culpa, o Eduardo Freeland, que acata os pedidos do Chamusca, e o Chamusca porque faz pedidos esdrúxulos como trazer Rafael Carioca. Rafael Carioca, o torcedor mais idiota, já perceberia que daria errado. Primeiro que ele é reserva num time que lutou para não cair para a Série C, que é o Vitória. Segundo, o Botafogo tenta o lateral direito, o lateral esquerdo titular do Vitória, a torcida fica revoltada. E depois não consegue e pega o lateral reserva. Reserva do Vitória, galera. O cara é um desastre. Vocês viram no jogo de ontem. O segundo gol, falha de Rafael Carioca na sua brilhante estreia. E aí o Chamusca depois teve que tirar a sua contratação, o seu peixe, para colocar o garoto que vinha jogando bem. Então ele tira um garoto da base do Botafogo que vinha bem, que é o PV, para colocar o peixe dele, e o peixe dele entrega 2-2. Botafogo volta redondo. O segundo gol tá na conta do Rafael Carioca, tá na conta do Chamusca e tá na conta do Eduardo Freeland. Porque um diretor de futebol de verdade vai falar assim, pô, cara, você tá brincando que você quer trazer esse cara, né? Você tá de brincadeira com a minha cara. Olha o retrospecto, olha o desempenho desse cidadão. Não tem como gastar dinheiro com um camarada desse. Isso já foi feito no ano passado, a gente não vai fazer a partir de agora. Ou escolhe outro, ou a gente vai fazer uma análise aqui para trazer um lateral esquerdo pro Botafogo. Simples. Então um erro do futebol do Botafogo em 2021 pode ter sido também trazer um camarada que nunca trabalhou em futebol profissional. O Freeland sempre trabalhou na base. Então será que foi acertada a decisão de trazer um diretor de futebol virgem de profissionalismo, de futebol profissional, que nunca trabalhou no futebol profissional, só na base, que a gente sabe que a pressão é bem menor? Então é pra gente pensar, pra gente refletir. Pode ter começado errado aí, galera. Pode ter começado errado aí. A vinda do Chamusca, como eu falei, não acho errado, mas as decisões que o Chamusca vem tomando em termos de contratação, indicação para contratação, Marcinho, tá brincando, né? O cara entrou, destruiu. O Botafogo perdeu toda a chance de vencer aquele jogo. O Felipe Ferreira, ele é como um fantasma, assim. Ele aparece, faz um gol porque tem qualidades, mas depois some. Né? Só que isso não é culpa só do jogador, isso é culpa do esquema em que o Chamusca coloca o jogador. O jogador, às vezes, está mal aproveitado, né? Agora, Marcinho, Rafael Carioca, essas indicações bizarras, barrar jogador de base, dá para entender. Insistia, agora não mais, mas insistia com o Babi, sendo que o Rafael Navarro, em um lance, mostrou que é muito melhor do que o Matheus Babi, o gol de ontem. Então, quando eu digo que está quase tudo errado, é porque você ainda tem algumas coisas a ter esperança, né? O caso do Rafael Navarro. Né? O cara não desiste nunca, não desiste de jogada nenhuma. E ontem a gente viu que podemos ter um atacante de qualidade na Série B. O Matheus Nascimento não tem tempo para provar nada, né? Mas ontem entrou, enfim, não teve muito tempo para fazer alguma coisa. Algumas outras contratações a gente tem que analisar com o tempo. Ronald, que não tem me agradado, né? O Friso é um jogador voluntarioso, mas não tem essa qualidade toda, mas é um jogador voluntarioso, busca o jogo. Ricardinho ainda não aconteceu, mas acho que tem que dar mais tempo também, né? E outros jogadores como o Felipe Ferreira, como o Gilvan, que depois que entrou, o Botafogo não conseguiu ainda estabilizar a qualidade defensiva, né? Mas não dá para botar na conta do Gilvan isso aí. O próprio Jonathan, que vem melhorando. Enfim, galera, esperança a gente sabe que não morre nunca, né? Mas o que a gente tem que dizer, não depois do jogo de ontem, mas é que o futebol do Botafogo está quase tudo errado. E o planejamento pode ir por água abaixo desse primeiro semestre se o Botafogo não passar pelo ABC na quarta-feira. A gente torce para que isso jamais aconteça, até porque ninguém quer que... Tomara que perca para o Chamusca cair. Jamais eu vou torcer para o Botafogo perder. Agora, estamos eliminados do Campeonato Carioca, um dos campeonatos mais fracos do Brasil, com todo respeito ao Campeonato Carioca, campeonato fraquíssimo. Tá? E temos uma partida decisiva contra o ABC nessa quarta-feira, sem nenhum favoritismo. O Botafogo não é favorito em nada para essa partida contra o ABC. Uma eliminação, olha, a gente vai ter que rever essa questão toda aí do futebol do Botafogo, inclusive a própria escolha do Chamusca, né? Fico por aqui, chateado um pouco com essa situação, mas, enfim, nada como um dia após o outro. A gente espera que na quarta-feira o Botafogo consiga essa classificação e aí se prepare com mais seriedade para a Série B, que vai ser muito difícil, e eu não quero nem pensar num cenário em que o Botafogo não volte à Série A. O cenário está aí, difícil, né? Hoje a gente consegue imaginar, esse time aí não sobe.
Tomara que venham jogadores com mais qualidade, que saiam jogadores com péssima qualidade e a gente tenha um Botafogo pelo menos digno de um G4 na Série B. Aquele abraço, galera. Um bom domingo. Saudações alvinegras.